E eles me passaram que alguns jogadores que têm essa fratura só na una já voltaram com um prazo de 30 dias. Mas o São Paulo não trabalha com isso. O lance ele foi sozinho, um lance isolado ali, um lance até besta, né? Conversei com pessoas próximas ao Daniel também. O Daniel está muito otimista, falando uma recuperação boa. Citou que ele já passou por momentos piores na carreira, como a lesão que ele teve no PSG, né? Nos ligamentos do joelho, que tiraram ele da Copa do Mundo. Então ele citou que ele já passou por coisas piores, que ele vai voltar rapidamente para ajudar o São Paulo na sequência da temporada, que ainda tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então tem muito chão aí, né? Para o Daniel jogar pelo São Paulo. Que volte logo, nossos votos aqui para o Daniel Alves. Rafael, então agora me conte o que só de nós aqui você viu ontem no Morumbi. Jogou bem o São Paulo? O que você nos conta? Essa frase é do Silvio Luiz. Eu sei, que ontem esteve no Bial com o Arnaldo César Coelho, né? Um abraço. O Silvio é nosso telespectador. E o Arnaldo citou muito o Galvão. O São Paulo fez 2 tempos distintos, Rizek, como vem sendo ultimamente, como já foi contra o Sport. O primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim. O Atlético Paranaense teve as melhores chances, né? O Giovânio perdeu um gol praticamente sem goleiro, chutou por cima. O Cittadini teve uma boa chance que o Volpi espalmou, a gente vai ver esses lances. A questão o Diniz, nos últimos 2 jogos, ele foi mais Diniz do que nunca. Ele mudou a escalação. Depois do empate contra o Bahia, no Morumbi, na sexta-feira, teve uma reunião longa entre o Diniz e o Raí. Eles assistiram, e o Pássaro também, eles assistiram ao VT do jogo. E o Diniz falou que ia tentar implementar a metodologia dele, que ia voltar a ser Diniz, ia voltar a querer propor o jogo. Fato o São Paulo conseguiu fazer isso no primeiro tempo contra o Sport e não conseguiu no segundo. Ontem, no primeiro tempo, não conseguiu também. O Atlético Paranaense marcava alto. Teve vários momentos que a gente podia ver 8 jogadores do Atlético no campo defensivo do São Paulo. E o São Paulo não conseguia sair. As melhores chances foram do Atlético. No intervalo, o Diniz mexe no time. Coloca Hernanes e Paulinho Boia nos lugares de Gabriel Sara e de Vitor Bueno, que não vinha fazendo um bom primeiro tempo, o Vitor Bueno. O que acontece? O São Paulo melhora, o São Paulo acerta a transição entre defesa e ataque, vira um time mais rápido. O Hernanes entrou bem ontem. O Diniz falou uma frase interessante na coletiva sobre ele. Falou que a imprensa gosta de ver o jogador sangrar às vezes, mas que com o Hernanes é diferente, ele tem afeto, ele tem carinho, que o Hernanes é muito importante para o São Paulo. E ele quer que o Hernanes recupere o bom futebol, aquele futebol que a gente sabe que o Hernanes tem. E ontem aconteceu isso. Ontem o Hernanes entrou e foi importante. Em viradas de jogo, o Hernanes clareou muito o jogo do São Paulo. São Paulo fez um blackout ali em cima do Atlético no começo do segundo tempo, foi para cima, teve 20 minutos muito bons, que é quando faz o gol com o Luciano. Luciano jogou 3 jogos, tem 2 gols e 1 assistência. Vem muito bem, jogador pedido do Diniz. Então, assim, São Paulo ainda é oscilante, fez o primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo muito bom. Acho que o trabalho do Diniz começa a ter bons fatores ali. Ele acertou a zaga com o Léo Pelé e Diego Costa, jogadores que ninguém falaria que ele colocaria ali, né? O Luciano entrou muito bem, foi um pedido dele, o jogador. Então, assim, há luzes no trabalho do Diniz, mas ainda há muito a se evoluir e acho que principalmente essa inconstância de jogar um tempo muito bem e um tempo muito mal, entendeu? Essa nova zaga escalada desde domingo contra o Sport já soma, então, 2 jogos sem levar gols. E o Hernanes teve os primeiros minutos jogados no Campeonato Brasileiro. Alguma informação sobre daqui para frente, se o Hernanes vai ter mais participação nesse time, Rafael? Felipe, desculpe. É isso, Felipe, né, Zé? Ato falho, normal. O Hernanes deve ser mais utilizado. Ouvi de pessoas próximas ali que o Diniz gostou muito do segundo tempo dele. E ele falou na própria coletiva também que o Hernanes foi muito bem. A tendência é que ele ganhe minutos, sobretudo pela lesão do Daniel Alves, né? Que deve ficar pelo menos um mês afastado. E o Hernanes é o jogador que pode fazer aquela transição ali junto com o Tietê, pode fazer a dupla de volantes e ajudar na transição do São Paulo, que ontem foi tão carente no primeiro tempo. Tendência é que o Hernanes ganhe espaço e jogue mais. Talvez até como titular já contra o Corinthians, por não ter o Daniel Alves. A zaga que é uma questão. O que acontece? O Reinaldo ontem tomou o 3º amarelo e está suspenso, não enfrenta o Corinthians. O reserva imediato dele é o Léo, que está jogando de zagueiro. A gente também apurei ali, é provável que o Diniz coloque o Léo na lateral esquerda. E aí ele teria que voltar com um dos zagueiros que ele tirou do time, Bruno Alves e Arboleda. Então, assim, terá mudanças na zaga
para esse jogo especificamente, mas ele tem gostado muito da dupla que Léo e o Diego Costa têm formado. Para você ter uma noção, São Paulo tinha feito 6 jogos antes desses 2 sem gols. Tinha tomado gols em 5 e não tomou nos últimos 2, com a mudança de zaga dele. Então, assim, é um fator que o Diniz conseguiu acrescentar ali, uma segurança defensiva em jogadores que ninguém apostava. Ninguém falaria que o Léo, que era lateral esquerdo, iria jogar de zagueiro. Então é um traço interessante do trabalho do Diniz, essa dupla de zaga que ele encontrou. Felipe, o Paulo César Vasconcelos queria destacar contigo uma situação envolvendo o Igor Gomes. PC, a gente procurou as imagens a que você se referia na conversa que tivemos antes do programa. Vou rodar aqui e conta pra gente, PC, o que te chama atenção nessa situação envolvendo o Igor Gomes? O que me chama a atenção é que o jogador é chamado para entrar e aí, de repente, o jogador não está totalmente uniformizado. Olha só, cadê a camisa para entrar? Ah, camisa? Ah, cadê? Está aqui? Não sei. Peraí, gente. Aí, cadê a camisa? Onde está a camisa? Ah, não sei, eu vou encontrar. Eu acho que, olha o Fernando Diniz vai e protesta, e aí tem que buscar a camisa no vestiário. É o grande problema das vozes que você escuta. Nesse final de semana, vozes que o Igor escuta disseram que é um absurdo o que está sendo feito com ele no São Paulo, que ele é uma vítima, que ele é um injustiçado. Aí você escuta esse tipo de comentário de quem forma o que hoje modernamente chama-se o seu staff. Eu prefiro chamar de equipe, porque eu gosto de valorizar a língua portuguesa. Pois bem, se esse alguém dessa equipe chega e diz, olha, você tem que estar ligado, você tem que estar... O homem olhou para o lado, você já está do lado dele, pronto para entrar em campo. Olha o tempo que se gastou ali. Então, eu acho que deveria o Igor rever essa situação, refletir sobre essa situação, e quem o assessora poderia ajudá-lo e mostrar para ele que é muito importante num jogo de futebol você estar devidamente pronto para poder entrar em ação. Quantos de nós aqui, quer dizer, eu, você e o Galvão, provavelmente o Galvão mais até do que eu e você, já recebemos um telefonema dizendo o seguinte, olha só, o fulano que ia viajar não vai mais, você hoje à noite tem que ir para tal lugar. Já pensou se a gente chega e fala assim, meu passaporte venceu, não vai dar não. Já aconteceu isso com você, Galvão? Não, já vi acontecer com algumas pessoas, comigo nunca aconteceu não. Mas eu acho, isso para mim tem um nome, chama profissionalismo. O que aconteceu com ele nesse jogo foi uma falta de profissionalismo. Zé Roberto pode falar isso muito melhor do que nós. Quando você fala aí de staff, de equipe, muitas vezes acho bacana valorizar a palavra em português. Também gosto muito de valorizar as palavras em português. Então, equipe. Mas que às vezes é patota, não é equipe. E às vezes acontece que o jogador ele fica assim quase que guardado dentro de uma redoma. O Zé vai poder falar muitíssimo bem sobre isso. Atualmente, né? O Zé sempre teve muita personalidade em todos os momentos da sua carreira, como tantos outros grandes exemplos positivos que nós tivemos no futebol. Mas alguns ficam guardados dentro de uma redoma e não tem ninguém para dizer para ele, olha, cara, você não pode ser assim não, cara, você tem que estar uniformizado, você pode estar na bronca, mas você tem que ter uniformizado, você tem que ser profissional, você tem que estar pronto. Tem muito jogador que não escuta isso de ninguém, né, Zé Roberto? Mas eu acho que é uma questão de profissionalismo. E voltando às informações de lateral, jogar no meio jogar no lateral, o Hernandes é muito importante. Agora, com esse desfalque do Daniel, esse campeonato tem uma coisa um pouco diferente. Os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro, né, o Vanderlei Luxemburgo e o Muricy Ramalho, eles sempre destacam a importância do elenco num campeonato tão duro de 38 jogos como é o Campeonato Brasileiro. Esse é diferente, esse não há tempo de recuperação, não há tempo de mudar o andamento do trabalho. Você joga, descansa, viaja e joga. Joga, descansa, viaja e joga. E assim vai até fevereiro. O elenco será fundamental e o técnico saber usar esse elenco durante a competição. Misturei 2 assuntos, mas acho que o Zé Roberto dá um tapa fácil nos 2. Eu quero voltar ao técnico com você, Galvão, mas quero ouvir o Zé Roberto sobre essa cena absolutamente inusitada, pitoresca, pra ser educado, né? Do Igor Gomes. O cara tá no banco e tá sem uniforme, Zé. Você já viu isso aí? Pegar o gancho do Galvão, Rizek, porque, cara, me dá vontade, sinceramente, de rir.
porque se o atleta foi convocado, está na partida, independente dele ser titular ou não, a primeira coisa que ele precisa ser, o Galvão falou com propriedade, profissional. Se o cara está no jogo, o jogador aí, o atleta está no jogo, e se ele sai para aquecer, a primeira coisa nessa questão da camisa é que ele não estava com a cabeça no jogo, porque se ele não inicia o jogo, está no banco e sai para aquecer, quando ele sai para aquecer, ele tem que estar já com a sua caneleira, ele tem que estar com a sua camisa por baixo, porque quando ele for chamado pelo treinador, ele já está aquecido e ele vai entrar para jogar. Então, a maior prova de que ele não está com a cabeça no jogo é essa imagem. Ele não está com a camisa. E quando você vê situações ou imagem como essa, PC, Rizek e Galvão, é muito claro ver que o atleta, em vez dele estar sendo assessorado de uma forma positiva, no sentido de, vai para o jogo, vai para o teu trabalho, fica com a cabeça 100% voltada a ele e seja profissional. Quando a assessoria, né, do atleta, o pessoal que trabalha com o atleta, que está fazendo essa assessoria, e passa isso para ele, e ele já tem isso, o pessoal não precisa passar isso para o atleta. O atleta já tem que estar com isso no seu DNA, já tem que estar com isso na tua cabeça. E se ele não está com isso na tua cabeça, é que ele está sendo mal assessorado. E a questão só para finalizar, Rizek, a questão da mudança de posicionamento aí do Léo, que hoje está jogando na zaga, eu acho que o Diniz andou vendo bastante jogo do Bayern de Munique, porque o que ele está fazendo com o Léo, o Niko Kovac, o Hans Flick fez com o Alaba, e deu certo. Espero que dê certo também nesse novo zagueiro aí